Questão FUVEST, segunda fase 2015. No cubo ABCDEFGH, representado na figura, na página de respostas, cada aresta tem medida 1. Seja M o ponto na semi-reta de origem A que passa por E. Denote θ o ângulo BMH e por x a medida do segmento AM. A. Exprima cosseno em função de x. B. Para que valores de x o ângulo θ é obtuso. E C, mostra que se x é igual a 4, então θ é menor que 45 graus. Então vamos lá, vamos para a questão A. Então, ele quer saber o cosseno de θ, que é esse ângulo formado aí, o ângulo BMH, certo? E em função de x. Então, precisamos descobrir os valores dos lados do triângulo MB para podermos analisar θ, né? Ou seja, se a gente tiver MH, HB e MB, a gente consegue usar a lei dos cossenos para descobrir o valor de θ. Então vamos lá. Então HB é raiz de 3, por quê? Porque é a diagonal de cubo de lado 1. Né? Tem essa regra, sempre que é um cubo, a diagonal dele vai ser L raiz de 3, e como o lado do cubo nesse exercício vale 1, então a diagonal é raiz de 3, então HB a gente já tem. MB pode ser obtido através do teorema de Pitágoras no triângulo MAB. Olha o triângulo MAB grande aqui, ó, certo? Então a gente pode usar o teorema de Pitágoras para descobrir, ó. Então esse é o triângulo MAB. Se a gente der um zoom nele, vai ser esse triângulo. A medida aqui vale x, né? Porque o exercício dá que MA vale x. AB é o lado, que vale 1. E MB é o que a gente quer descobrir. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, temos que mb ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Passando a raiz para o outro lado, a gente descobre mb também, que vai ser raiz de x ao quadrado mais 1, certo? Assim como mb, mh pode ser descobrido através do teorema de Pitágoras no triângulo MEH, que é esse triângulozinho menor aqui. Quer ver, ó? Esse triângulo aí, que a medida, a gente dá um zoom nele, esse x menos 1 aqui, ó, que é a medida de ME, que é essa medida aqui, ó, é fácil, é só pegar o x e tirar esse 1 aqui e a gente descobre ele. Então, por isso, x menos 1. O EH é 1, porque é o lado do cubo, e MH é o que a gente quer descobrir. Então, aplicando o teorema, temos que MH ao quadrado é igual a x menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, MH vai ser igual a x ao quadrado menos 2x mais 1 mais 1. E aí, então, o MH vai ser igual a raiz de x ao quadrado menos 2x mais 2, certo? Bom, agora o triângulo MHB vai ser, dando um zoom nele, ele ficou dessa forma aqui, ó, certo? Então, a gente tem MH com o valor que a gente descobriu, MB o valor que a gente também descobriu, e HB o valor que a gente tinha descobrido. Bom, agora a gente pode, né, valendo ressaltar aí a lei dos cossenos, que dado um triângulo qualquer AB com um lado A, CB e um ângulo θ, a gente pode usar essa relação aqui, né, que é o C ao quadrado igual a B ao quadrado mais A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de θ. Então vamos aplicar nesse triângulo MBH, e aí a gente vai ter o seguinte: HB, que é o ângulo que está na frente do ângulo, tá vendo, ó? Ao quadrado, certo? E aí depois não importa os dois lados, então fica MB, que é esse lado aqui ao quadrado, mais MH ao quadrado, menos 2MB vezes MH, vezes o cosseno de θ. Bom, agora vamos substituir nos valores que a gente encontrou, e a gente vai ter raiz de 3 ao quadrado é igual a raiz de x ao quadrado mais 1 ao quadrado, mais raiz de x ao quadrado menos 2x mais 2 ao quadrado, menos 2 vezes raiz ao quadrado de x mais 1, que multiplica raiz ao quadrado de x ao quadrado menos 2x mais 2, vezes o cosseno de θ. Bom, eu vou mexer um pouco nessa equação para deixar ela um pouco mais simples. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse raiz de 3 ao quadrado e vou mandar para o outro lado. E vou pegar esse menos 2x, esse menos 2 que multiplica raiz de x ao quadrado mais 1, que multiplica raiz de x ao quadrado menos 2 mais 2x mais 2, vezes cosseno de θ, para o outro lado, certo? Então, troquei os dois lados e aí eu mudo o sinal e mantenho a outra parte, certo? Então, continuando, a gente vai ter essa equação bonita aí. Abrindo os quadrados, né, resolvendo os parênteses, tirando as raízes por causa dos quadrados, a gente chega
então que 2 vezes raiz de x ao quadrado mais 1, que multiplica raiz de x ao quadrado menos 2x mais 2 vezes cosseno de θ, é igual a 2x ao quadrado menos 2x, colocando o 2 em evidência, porque ele está nos dois termos. E como tem 2 dos dois lados da equação, a gente pode cortar eles, né? É o seguinte assim. E aí some com eles, e aí a gente chega na equação raiz de x ao quadrado mais 1, que multiplica raiz de x ao quadrado menos 2x mais 2 vezes o cosseno de θ, que é igual a x ao quadrado menos x. E aí eu vou pegar essa parcela aqui e vou mandar dividindo, porque ela está multiplicando, e aí a gente vai chegar nesse valor de cosseno de θ, certo? É legal ressaltar que o cosseno de θ pode ser expresso dessa forma, pois para todo x pertencente ao conjunto dos reais, dos números reais, x ao quadrado mais 1 sempre vai ser maior que zero, e x ao quadrado menos 2x mais 2 vai ser maior que zero. E o denominador nunca é zero, por mais que essa equação possui uma raiz, só que não é uma raiz real. E como a gente está tendo os conjuntos reais, então nunca esse denominador vai ser zero e está tudo certo. Então, a gente conseguiu exprimir cosseno de θ em função de x. Então, agora vamos para B. Para quais valores de x o ângulo θ é obtuso? Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte. O cosseno de θ, quando θ é obtuso, sempre vai ser menor que zero. Por quê? Um ângulo obtuso é quando ele está entre 90 e 180 graus. Se a gente olhar no círculo trigonométrico, vemos que um ângulo obtuso está no segundo quadrante. E o cosseno é sempre negativo no segundo quadrante, certo? Então, o que a gente pode observar é que esse valor que a gente achou para cosseno, em função de x, tem que ser menor que zero. E aí, passando esse valor para o outro lado, multiplicando, a gente vai ter que x ao quadrado menos x tem que ser menor que zero. Analisando o gráfico de x ao quadrado menos x, a gente tem que isso só vai ser menor que zero para valores entre 0 e 1, certo? Ó. Então, aqui é negativo, aqui é positivo, né? Valores de 1 até infinito é positivo, e valores de 0 até menos infinito é positivo. E nesse intervalo entre 0 e 1, essa função vai ser negativa. Então, sendo assim, né, para valores de x entre 0 e 1, o cosseno de θ é menor que zero, certo? Ou seja, θ é obtuso. Então, vamos para C. Mostre que se x é igual a 4, então θ é menor que 45 graus. Bom, vamos substituir x igual a 4, e aí a gente vai ter, então, que o cosseno de θ é igual a 12 sobre raiz de 17 vezes raiz de 10, que é igual a cosseno de θ, que é igual a 12 sobre raiz de 170. Bom, agora a gente vai fazer uma aproximação para a gente ver mais ou menos onde está o cosseno de 45 graus, certo? Então, a gente vai pegar, vamos abrir a raiz para o denominador inteiro, né, para a fração inteira, então vai ficar 144 sobre 170, que é maior que a raiz de 85 sobre 170. Isso aqui foi um número escolhido não ao acaso, porque a gente quer que fique essa raiz de 1 sobre 2, certo? Para a gente poder chegar no raiz de 2 sobre 2, que é o nosso cosseno de 45 graus, certo? Então, esse cosseno de θ, né, que é esse valor aqui, é maior que raiz de 2 sobre 2. Então, acontece o quê? O cosseno de um ângulo aumenta conforme o ângulo diminui. Então, se a gente tem, por exemplo, o cosseno de θ, é igual a 45 graus, certo? Opa, 45 graus não. É raiz de 2 sobre 2. Então, o θ é 45 graus. Beleza. O que fala aqui, ó? Se o cosseno de um ângulo aumenta, o ângulo diminui. Então, se eu aumentar raiz de 2 sobre 2, que é mais ou menos 0,7, se eu pegar, por exemplo, 0,8, para que isso aconteça, o θ tem que ser menor que 45 graus, certo? Então, isso a gente prova que se o cosseno de θ é maior que raiz de 2 sobre 2, então θ tem que ser menor que 45 graus, provando que é o que o exercício quer, né? Então, θ é menor que 45 graus, ok?